dia, boa tarde, boa noite, loucamiseiros, nesse domingo à noite, um horário diferente, um programa com estilo diferente, né? A partir de hoje a gente vai passar a falar também do futebol, das ligas que já estão em andamento, já retornaram às suas atividades, né? A gente já teve Alemanha, Portugal, Espanha, Inglaterra já marcou a data. Até no Brasil, que está morrendo, está caindo mais de um avião por dia, estão querendo inventar com volta de futebol. Renatão, boa noite, meu amigo. Boa noite, Matheus. É isso aí. Novo formato aí. Já era um projeto que a gente tinha lá no início, aí teve toda essa pandemia, a gente não conseguiu tocar esse pós-jogo e pré-jogo também, né? Então vamos fazer esse primeiro programa especial aí, pós-rodada aí das ligas que estão em andamento. Isso daí. E para começar, nós vamos falar do chucrutão, a Bundesliga. E para surpresa geral da nação, o Bayern de Munique está cada vez mais perto do título, Renato. O oitavo título seguido que o Bayern de Munique vai. Para não estar fazendo conta errada aqui, o Bayern de Munique está desde 2012 ganhando 1, 2, 3, 4. O Bayern de Munique está encaminhando para o seu oitavo título de Bundesliga consecutivo. Desde 2011/12 que o Dortmund levou o bicampeonato. Sem nenhuma surpresa, né? Rodada desse final de semana, que na Alemanha começou na sexta. O Bayern de Munique jogou ontem, eu até vi o jogo do Bayern contra o Mönchengladbach. O Bayern venceu por 2-1, jogo feio, jogo ruim. Acompanhei ele pela ESPN. Não sei se o Renato... Crise no camisa 9 lá, né? O Lewandowski que não marcou, mas também não jogou, né? Só assim para ele não marcar. O Bayern fez 1-0 com a ajuda do nosso goleirão. Aí depois o Pavard fez um gol contra, ridículo também. Mas na segunda etapa, em uma jogada do Pavard, o Bayern acabou virando o jogo. O Dortmund, que está tentando ali quebrar essa hegemonia, até venceu para variar com um gol do Haaland no segundo tempo, já no final do jogo, no apagar das luzes. Mas faltando 3 rodadas para acabar o campeonato alemão, o Bayern tem 7 pontos de frente. Ou seja, se o Bayern ganhar o próximo jogo, que é terça-feira, 3h30, contra o Werder Bremen, fora de casa, o Bayern leva o título. Renata, eu vou te fazer uma pergunta. Não é nem se o Bayern vai ganhar, tá? O Bayern é o primeiro com 73 pontos, o Werder Bremen é o penúltimo com 28. Vai ser de quanto? Se tiver no bolão, vou colocar 3-0. Ainda mais se o Lewandowski jogar. Se o Lewandowski jogar, pode colocar aí 3-0 aí, mas você vê que o Bayern já tá ganhando aí, rodando elenco, já tá levando já banho-maria, já sabe que vai ser campeão, não tem como. Não é demagogia falar, nossa, não pode falar isso, mas o Borussia até tentou, pós-pandemia, teve aí nas 6 rodadas, venceu 5, perdeu 1, justo pro Bayern. Perdeu logo o jogo do título, né? O que abriria a decisão do título. Se o Dortmund tivesse ganhado, né, Renata? A gente está falando hoje de uma diferença de 7 pontos. Ficaria 70-69. Um pontinho. Ficaria um ponto, faltando 3 rodadas, mas se você ver a tabela, a missão do Dortmund é muito complicada. O problema do campeonato alemão é o seguinte: quando você tem a chance, você tem que desgarrar. Virou o RB Leipzig, era o Mönchengladbach, era o Dortmund. Aí o Bayern resolveu jogar bola, como sempre acontece. A gente até perguntou no programa que a gente recebeu o Renan Gomes aqui sobre o Bayern. A gente até perguntou como que era para motivar esses caras aí para jogar o primeiro semestre, né? Porque estava dando cara que ia ter uma surpresa. O Mönchengladbach estava vindo bem, o Leipzig, o Dortmund estava sempre ali na vice-liderança ou do Leipzig ou do Mönchengladbach. Acho que não chegou a assumir a liderança por muito tempo. E agora é vice novamente do Bayern. Então, assim, e dava a impressão que teríamos um campeão diferente esse ano, né? Aí virou a chave o meio do ano lá, começou o segundo semestre do Bayern e voltou tudo à ordem natural das coisas. O Bayern vai levantar esse seu 8º título consecutivo, com méritos, está jogando muita bola. Se a Liga dos Campeões voltar, é o franco favorito, um dos grandes favoritos, pelo menos, a ser campeão da Champions. Está jogando muito bem, está com um ataque muito bem. Thomas Müller, que foi aposentado da seleção pelo técnico Joachim Löw, bateu o recorde da Bundesliga, 20 assistências, na verdade, igualou ao De Bruyne. Jogando no Bayern,
Mönchengladbach, não foi? O De Bruyne jogava no Wolfsburg, na época, se não me engano, temporada 14 e 15, e o Thomas Müller agora nessa temporada, que vinha de 2 anos aí péssimo, principalmente 2018, nada fez na seleção na Copa, enfim, saiu até merecidamente da seleção, mas aí talvez o Joaquim Low vai ter que repensar se vai aposentar ele ou vai trazer novamente, porque o cara tá voando, o ataque com Gnabry, Lewandowski, Thomas Müller, Goretzka. Caiu, mas fica tranquilo. Não, tranquilo. Esse time tá voando e para mim é o maior favorito hoje da Liga dos Campeões. Campeão alemão já é. Né? Uma pena, o Mönchengladbach, depois que voltou, obteve só 2 vitórias em 6 jogos. O Leipzig, 6 jogos, não perdeu nenhum, mas também só venceu 3. E o Dortmund, como a gente falou, perdeu apenas 1, mas talvez o principal jogo, aquele que não poderia perder em casa. E o Bayern fez o principal. Venceu 2 jogos super difíceis, que foi o Dortmund fora e o Leverkusen também fora. Um placar de 4-2 fora de casa, selou ali, para mim, o título alemão. O Renato, e a Bundesliga, né, além do título, né, também está muita coisa bem encaminhada, né? Dá 4 vagas na Champions, né, nem todas para a fase de grupos, evidentemente. Aliás, acho que são todas para a fase de grupos, minha memória pode ficar nada. Eu acho que são todas fases de grupos. Você tem o Bayern, né, e o Dortmund que já estão classificados para a Champions, e o RB Leipzig, com 62 ali, ele está com 6 pontos de frente para o Mönchengladbach. Também já está classificado. Já está encaminhado. No final das contas, você tem 3 rodadas. Porém, o Leipzig, que nem a gente falou de decepcionante, empatou com o Paderborn, o virtual rebaixado em casa, né? É o tipo de resultado que não pode aceitar. Porque essa situação pós-pandemia é difícil. É como se fosse o início de temporada, a verdade é essa. Os times ficaram parados 2 meses, quase 3 meses. No Brasil está chegando a 3 meses. Se ninguém fizer uma merda aí essa semana que é voltar com o futebol, o Brasil vai ficar quase 3 meses sem futebol também. É quase o início de temporada, então vai ter tropeços. A gente vai chegar na Espanha, o Atlético de Madrid tropeçou. Na Itália também, 2 jogos ridículos, horrorosos. Horríveis. Era melhor ter ficado em casa. Para fazer os jogos que fizeram, era melhor ter ficado em casa. E não tem nem desculpa para devolver o dinheiro do ingresso, né? Porque não teve venda de ingresso. A gente vai chegar lá. No final das contas, é um início de temporada, então vai ter tropeço. Em Portugal, a gente vai falar também, o Lanterna já ganhou o jogo, enfim. Quase ganhou, perdão. Em Portugal, na verdade, eu não sei se você já quer pular, se quer falar mais alguma coisa. Vamos só terminar aqui, porque só para o pessoal ficar ciente, no final das contas, faltando 3 rodadas, vai ser Leverkusen e Mönchengladbach para ver quem vai para a Champions e quem vai para a fase de grupos da Liga Europa. Um dos dois vai para algum lugar. E ainda tem uma vaga em aberto para a fase preliminar da Liga Europa. Tem a galera que está mais perto ali, que é Wolfsburg, Hoffenheim e Freiburg. São os 3 que estão um pouco mais próximos, né? O Schalke matematicamente, do Hertha Berlim para cima, todo mundo teria chance. Mas a gente sabe que 8 pontos de distância, faltando 9... Não vai chegar. O Hertha venceu 2 jogos nos últimos 5, então não vai vencer 3 e torcer para todo mundo da frente. Não, é do Freiburg, é do Wolfsburg ao Freiburg. E o Hoffenheim também nessa briga aí. Ficam os 3 lutando aí, né? O Wolfsburg com 46, o Hoffenheim 43 e o Freiburg 42. Na parte de baixo, o Renato falou, o Paderborn está com o caixão dele encomendado, né? 20 pontos. Ele não sai mais do rebaixamento direto. Tem uma chance virtual, que é ficar em 16º, né? Ele está a 8 pontos do Fortuna Düsseldorf e do Werder Bremen, porque na Alemanha são 18 times, os 2 últimos caem, e o 16º joga um play-out contra o 3º colocado ou vencedor de um mata-mata da Bundesliga 2, para definir aí se sobem 3 ou se sobe só 2 e o 16º escapa. Faltando 3 rodadas, Paderborn tem 20 pontos, né? Caixão encomendado, e aí a briga tá legal. Na minha opinião, o Werder Bremen e o Düsseldorf com 28 e o Mainz com 31. O Union Berlim, o Augsburg e o Colônia tem 35, mas estão com uma distância legal já. Eles estão com 7 pontos, com 9 em disputa. O Düsseldorf ganhou 6 em 31. Não vai ganhar 3 em 3, entendeu?
Bem isso, Matheus. Falando até na pontuação do Paderborn, rapidinho, a gente fez um programa sobre a França também. Você chegou a ver que o rebaixamento do Toulouse foi confiscado? O Toulouse com 13 pontos vai se manter na elite, né? A gente não ia falar da França. A gente não ia falar da França nesse programa porque o campeonato já foi encerrado, mas falando do Paderborn ali, que já está com caixão em vela, me veio o Toulouse na cabeça. 13 pontos e a França vai disputar na próxima temporada, na verdade, com 22 clubes. Aí eu vou te falar, se fosse no Brasil isso, iam estar sentando o pau. Sim. Eu não sei como que a imprensa francesa reagiu, mas vergonhoso. Existe ainda mais vergonhoso é tentar justificar que faltavam, se eu não me engano, 8 jogos ou 10 jogos, e era possível o Toulouse, que estava 17 pontos atrás do primeiro de sair do rebaixamento, ainda escapar. Um time que fez 13 pontos em 28 rodadas, iria tirar uma diferença de 17 pontos em 10. Não sei. Não creio nisso. Por mais que o futebol seja mágico, né? Mas nessa não tinha mágica nenhuma, não. Ô, Renato, só agora para a gente mudar de país, falar rapidinho da Itália, né? Teve a volta do futebol italiano, né? Copa Itália, o Cristiano Penaldo perdeu outro pênalti, e aí acabou, mesmo assim, não atrapalhando a vida da Juventus. Para surpresa de todo mundo, a Juventus está na final da Copa Itália, venceu 4 das últimas 5 edições, só não venceu na última temporada que a Lazio ganhou da Atalanta, se minha memória não estiver me traindo, foi Lazio e Atalanta a final, e a Juventus vai decidir com o Napoli. O Napoli, explicando, foram só os jogos da volta, os jogos aconteceram pré-pandemia, né? A Juve havia vencido o Milan por 1-0, mesmo placar de Napoli sobre a Inter de Milão, e aí 2 empates, 0-0 Juve e Milan, 1-1 Napoli e Inter de Milão. O jogo da Juventus foi uma porcaria. Napoli que agora tem um novo artilheiro histórico, né? Mertens, o belga Mertens, passou o Hansi, que já tinha passado o Diego Maradona, e agora é o maior artilheiro da história do Napoli, conseguiu esse feito aí na partida contra a Inter de Milão. Vamos para Portugal? Só explicando, ainda não tem data definida ainda para a final da Copa Itália, né? Vai ser Napoli e Juventus, mas ainda não tem data definida. E agora vamos para os nossos patrícios. Vamos lá para Portugal. Ora, pois. Eu estou aqui trajado com a camisa do maior time de Lisboa, né? É uma camisa, acontece muito na Europa, essa é uma réplica oficial, ela foi comprada na loja do esporte. Até um amigo meu, Dourado, que trouxe lá na visita que ele fez a Lisboa, ele é português, um abraço para ele. Eu estou com a camisa do maior time de Lisboa, eu vi o jogo do Sporting, foi no feriado, eu não lembro se foi agora, se foi quinta ou sexta, acho que foi quinta no feriado, foi 1-0 com um gol chorado, uma cobrança de falta já no segundo tempo, a bola bateu na trave, entrou, o juiz não tinha dado gol, aí no rebote saiu, mas aí teve o VAR e viram que o gol foi na cobrança de falta do Matheus, não o filho do Bebeto, é o outro Matheus, entendeu? Mas em Portugal, o campeonato português só serve para saber se vai ser do Benfica ou do Porto, né? E nenhum dos dois, pelo jeito, está querendo, né? O Benfica empatou com o Portimonense, que está na zona do rebaixamento, empatou em 2-2, e na última rodada o Porto perdeu para o Famalicão, que é a grande surpresa da temporada. Mas aí o Portimonense está na zona de rebaixamento, tá explicado, né? Tem meio time do Londrina lá. Tem muita gente do Londrina que sequer está no banco de reserva. Anderson, Luquinha, o Rômulo entrou na partida contra o Benfica. Foi uma galera boa para esse Portimonense aí. Mas quem fez um dos gols foi o ex-São Paulino, Júnior Tavares. O lateral esquerdo, Júnior Tavares. Portimonense que você vê a decadência de um jogador aí que consegue ser reserva, nem entrar num jogo desse em um dos lanternas de Portugal, é o grande Marlos Moreno, Matheus. O mito Marlos Moreno, ex-Flamengo, contratado. Marlos Moreno vive até hoje igual Borra, vive de meia dúzia de jogos do John Libertadores. Ele é reserva do Portimonense, sequer entrou em campo. Quem entrou em campo foi Ailton Boa Morte. Não aqui. Não é aquele antigo, não, mas esse daí está emprestado pelo Cova da Piedade. É umas
curiosidades de Portugal. Ailton Boa Morte é jogador do Cova da Piedade e está emprestado. Tá cavando a cova do Portimonense. Vai encontrar. Renato, o Portuguesão já voltou tem umas 2 semanas já, né? São 18 times, né? Pontos corridos, e só tem 2 vagas na Champions, né? O campeão para a fase de grupos, o vice para a pré-Champions, para surpresa geral de todos, Porto e Benfica. Virtualmente, né? Ainda faltam 4 e 4, 8, 24 pontos de disputa. O Braga pode chegar a 70, mas não vai ultrapassar o Porto e Benfica. Se for o Braga ganhar todos os jogos, só o Porto e Benfica não pontuarem. Isso não vai acontecer nunca. Então, e o Porto tem 63 pontos, o Benfica 61. O Benfica, os últimos 5 jogos da Liga, né, incluindo a pré-pandemia, ele empatou 4 e ganhou 1. Perdeu um título que estava na mão. Mas nesse mesmo período que o Benfica fez 7 pontos, o Porto fez 10. O Porto não só ultrapassou, como abriu uma gordurinha para o Benfica. 2 pontinhos, mas a gente sabe, a gente tem aquele clássico na memória ali do Kelvin fazendo o gol no último minuto. A gente sabe que Porto e Benfica é decidido nos detalhes. Não, vai ser no detalhe. Só 1 pontinho, 2 pontinhos. Isso daí, uma briga que virou praticamente só da dupla, né? O Sporting, eu brinco com o Sporting mais de Lisboa porque eu gosto dele, mas o Sporting de vez em quando tem um suspiro ali, não vem nem a memória quando foi o último título do Sport, sinceramente. Eu não tenho aqui a memória. Eu não lembro do último título. Eu lembro que teve uma campanha bem legal do Sport alguns anos atrás. Eu posso estar enganado, eu acho que o time terminou com vice-campeonato. Eu não vou lembrar o ano. Sim. Mas foi um ano que tinha o Fred Monteiro, o colombiano, né, que era o grande craque do time, mas nada de novo no front. Foi da temporada 15-16, essa do Sport. Foi 13-14, depois o Sport foi vice em 15-16. Mas para você ter ideia do domínio Benfica e Porto, o último título que não ficou ou com Porto ou com Benfica começou no século passado, que foi na temporada 2000-2001, né? Terminou no século XXI, com o título do Boa Vista, do grande martelinho, entendeu? Mas o Boa Vista que voltou recentemente até para a primeira divisão por uma decisão da justiça, né? Foi rebaixado erroneamente por problemas fiscais, problemas financeiros, chegou para a 3ª, 4ª divisão de Portugal, que nem grama tem, e agora, e alguns anos para cá, voltou. Tanto que o Campeonato Português passou de 16 para 18 times por conta dessa decisão. Mas isso é um assunto para outro programa, Renato. Porto e Benfica disputando, vaga na Liga Europa. São 2 vagas na Liga Europa para a fase de mata-mata. São 3 vagas, Matheus. Para mim está aparecendo aqui Braga, Sport e Famalicão. Porque a final da Copa deve ser Porto e Benfica, né? Para variar. Provavelmente. E aí abre uma vaga no Campeonato Português, né? Era Liga Sagres, agora é Liga Nós. Então vamos lá. Se forem 3 vagas, hoje, Braga e Sport em 46, o Famalicão, surpresa do campeonato, 43, Rio Ave 41 e o Vitória de Guimarães 39. Faltam 8 rodadas, o Santa Clara está com 34 ali, Moreirense 33, mas eu acho que as 3 vagas, então, vão ficar entre esses 5 clubes. Braga, Sport, Famalicão, Rio Ave e o Vitória de Guimarães, Renato. Eu não sei se você pensa alguma coisa diferente ou não. O Vitória que também vem muito bem nos últimos 5 jogos, 3 vitórias e 2 empates, pontuou menos só que o Porto. Eu acho que não escapa do Braga e do Sport, não tem como escapar. Perdão, o Vitória foi o time que mais pontuou, tá, Renato? Ele não perdeu, ele tem 3 vitórias, ele tem 11 pontos contra 10 do Porto. O Vitória vem numa crescente, o Vitória de Guimarães. E na torcida pelo Famalicão. Acho que o Famalicão foi o grande nome desse campeonato aí. Grande surpresa no início, chegou a liderar o campeonato. Como eu disse, na volta da pandemia aí venceu o Porto em casa, 2-1. Então, assim, é muito bacana de ver esse time aí. Não conhecia até essa temporada. E tem tudo para, na próxima temporada, ser rebaixado. Porque quando o time aparece com tudo, na outra ele cai. O Famalicão tem curiosidade. Tem um brasileiro que já jogou no Paraná, e o Vaná. Lembra do Vaná no Curitiba, Renato? Não. Ele pertence ao Porto, ele está emprestado ao Famalicão. E o detalhe é que o Famalicão, eu estou lendo aqui no grande site O Gol,
o Famalicão, os 3 goleiros do elenco são brasileiros. É um time simpático aí, diferente. Em Portugal é muito comum isso. Eu não sei como é que é hoje, até alguns anos atrás, o brasileiro não era considerado estrangeiro em Portugal. Eu não sei se hoje é assim, mas se você pegar aqui ó, a tabela... Todo jogador de nacionalidade de um país com colônia portuguesa, em Portugal, ele tinha, digamos, um passe livre. Você brincou aí do Londrina, você brincou do Londrina no Portimonense, mas os 2 times que estão acima do Portimonense também tinham vários jogadores do Londrina, daquele elenco lá da Série B, tanto o Marítimo, né, que teve o Marcelinho que foi e voltou. O Joel saiu do Marítimo desse agora, ano, né? O Joel e o Passos Ferreira, que tinha o Rafael Gava, que já está no Cuiabá, já ficou um tempinho, saiu do Caxias para lá e agora já veio para o Cuiabá. Ô, Renato, e para finalizar o português, né, falando do rebaixamento, o Desportivo das Aves, né, faltando 8 rodadas, tem 24 pontos em disputa, ele está com 13, ele venceu 4 em 26. Ele está 12 pontos do Passos de Ferreira, mas vamos lá, né? Caixão e vela para ele, né? Caixão e vela. E aí do Portimonense até o Gil Vicente ali, o trem tá fechado, né? Só esses eu vou te falar que eu tenho acompanhado o campeonato aí, pelo menos a tabela, não os jogos, muito por causa do Marítimo, o Passos e o Portimonense, muito por causa do Londrina. E assim, são sempre os 3 times que estão ali revezando a zona do rebaixamento. Não acredito. Vai cair o jogador do Londrina, é isso? Não acredito, como o Gava saiu do Passos Ferreira, então talvez agora eles tenham mais chance. Então, assim, o Tondela eu não acredito que vai cair, nem o Belenenses, nem o Vitória de Setúbal. Vai ficar entre Marítimo, Passos Ferreira e Portimonense. O Gil Vicente, eu tenho uma raiva do Gil Vicente, cara, porque quando eu jogava FIFA no Campeonato Português, era o único time que não era licenciado, junto com o Nacional dele da Maneira. O Nacional era alguma coisa Funchal e o Gil Vicente era Vitória de Barcelos. Porra, cara. Eu tomava coça, cara. O FIFA 2010, a minha internet, eu não tinha muito acesso à internet naquela época. Era um parto para eu descobrir que o Vitória de Barcelos era o Gil Vicente. Eu não gosto dele, até pelo nome do time também, que é nome de jornalista, né, cara? Não é nem nome de time. Acontece. Tem Rio Ave, Desportivo Aves, Vitória de Setúbal, Vitória de Guimarães. Gil Vicente, o grande goleiro. Um show à parte. O Gil Vicente que tem o Denis como goleiro, né, Renato? Denis? Eu não vi, ele acertou com o Gil Vicente? Ano passado... Quantos gols tomou? Olha lá quantos gols tomou. Não é sacanagem não, cara, mas tomou 33. Tomou mais do que o Boa Vista, que tá colado ali, que tomou 24. E o Vitória de Setúbal, que tá abaixo, tomou 30. Grande Denis. O Denis entrou na justiça para sair do Figueirense ano passado na Série B e acertar com o Gil Vicente. Renato, vamos fazer nosso último pouso agora na Espanha. La Liga voltou. La Liga. Todo mundo, Real Madrid e Barcelona venceram. Barcelona e Real Madrid, mais uma surpresa na Europa, vão disputar mais uma vez o título. O Barcelona já abriu 11 pontos de vantagem para o Sevilha, né? Sim, com o show do Messi, com o Vidal marcando com 1 minuto de jogo. Vidal tava com saudade de o Real Madrid hoje com meia hora fez menos de meia hora fez 3-0 no Eibar também. Com o Rodrigo jogando e jogando bem. Marcelo marcou gol no Real Madrid também. Então, infelizmente, a gente não pode passar os gols aqui. A gente queria falar para o nosso público que a nossa intenção quando fez esse quadro aqui era ir disparando uns gols, mostrando uns gols no final, mas por causa de uma ordem aí do YouTube, aí, direitos de imagens, apesar do canal não ser monetizado, a gente achava que poderia, mas pediram para não colocar, solicitar, então a gente vai acatar e não vamos passar os gols nesse programa. Seria muito bacana de ver os gols, principalmente dos brasileiros. O Marcelo fez gol, que nem eu te falei, o Júnior Tavares. Foi o fim de semana dos laterais esquerdos. Ô, Renato, então um detalhe interessante, o Real Madrid hoje chegou a ficar com 4 brasileiros em campo, né? Não chegou a ficar com 5, porque quando o Vinícius Júnior entrou, o Rodrigo já tinha saído. Mas foi legal, o Casemiro, o Marcelo e o Rodrigo foram titulares, o Militão e o Vinícius Júnior entraram no segundo tempo, e o Militão, que para mim é uma incógnita, eu não consigo entender, ele é um dos zagueiros mais valiosos e tal, mas não consegue encaixar no Real Madrid, impressionante.
Fez uma grande temporada no Porto e ainda tá... Mas também tem uma disputa de peso, né? Porque o cara chega no Real Madrid para disputar a vaga com Varane e Sérgio Ramos. Na verdade, por mais valioso que fosse, ele já sabia que ele vinha para esquentar um banco no início. Embora ele também faça a função de lateral pela direita ali, né? Não poderia ficar um pouco mais preso para liberar os pontas, enfim. Aí é o problema do Zidane, né? Nem meu, né? E que problema bom, né? Que tem o Zidane. Que problema. Queria que o Autuori tivesse um problema desse no Botafogo, cara. Teve um rapaz que eu vi publicado essa semana que não dava para jogar. O técnico da Juve? Não sei quem falou. Que era difícil escalar Cristiano Ronaldo e Dybala junto. Rapaz, difícil é você escalar Safira e Júnior Pirambu junto, cara. Escalar Cristiano Ronaldo e Dybala. Vinícius Tanque, rapaz, pelo amor de Deus. Você escalar Dybala e Cristiano Ronaldo vai ser difícil, pelo amor de Deus. Toma vergonha na cara. Ô Renato, na Espanha tá faltando 10 rodadas, assim como lá no português, né? Mas é Real Madrid e Barcelona, né? O Barcelona tem 61, Real Madrid 59, 2 pontos de diferença. Diferente de outros anos que o Barcelona... Não sei se tem clássico ainda no final desses 10 jogos, eu acho que não tem. Mas... Diferente de outros anos aí, que o Real Madrid focava na Champions, segunda parte, o Barcelona dava um sprint aí, ficava vários pontos na frente, às vezes brigava até com o Atlético de Madrid pelo título, não era nem mais o Real. Esse ano a gente vai ter um campeonato, vai ter 10 jogos aí que os dois times vão focar. O Barcelona precisa, porque vinha jogando muito mal nesse ano, né? A virada de semestre do Barcelona foi péssima. Eu acho que entre os grandes clubes da Europa era o pior futebol apresentado. O Griezmann não deu certo no Barcelona. Não deu. O Suárez machucou. Não encontra o meio-campo, por mais que tenha lá Arthur, De Jong, Vidal, Rakitic, Busquets. Roda e não sai do lugar. Roda e não vai, aí você tem que trazer Bright White, não sei da onde aí. Então, assim, tá. O Barcelona, o melhor meio-campo vai ser sempre que estiver no banco. Sempre é o cara que vai entrar para resolver, nunca o titular. E o Real Madrid tá com a corda no pescoço com o City ali na Liga dos Campeões, perdeu de 3-2 no Bernabéu. Então, assim, também é muito difícil reverter, a gente não sabe como o City vai voltar, porque a Premier League ainda não voltou, né? Então, mas com certeza o Guardiola, o pessoal deve estar treinando focado nisso aí, até porque o título em inglês já é do Liverpool. Então vai ser muito difícil. Então acho que a gente vai ter... Ela volta quarta-feira. 10 bons jogos. Quarta-feira, dia 17. E tem um clássico, né? Tem Manchester City e Arsenal, né? Clássico entre aspas, né? Porque o Manchester City virou o que virou por causa do dinheiro, mas é o franco favorito para meter o pau no Arsenal. Não tem o que discutir. Do Big Six, é um clássico do Big Six, como é chamado hoje o Big Six. Né? São os dois times de Manchester, né? Tottenham, Liverpool, Arsenal e quem que é o quinto? O Chelsea, o sexto, na verdade. São 3 de Londres, 2 de Manchester e 1 de Liverpool. Pronto. Isso aí. Popular Big Six. A zona de rebaixamento da Espanha, diferentemente de Portugal e Alemanha, está bem equilibrada, né? O Espanhol tem 23, junto com o Leganés, o Mallorca 25, aí depois você tem o Celta com 26 e o Eibar com 27. O Alavés com 32, que é um pouquinho acima. Mas, enfim, esses 5 times estão separados por 4 pontos. Se você vê o Celta, que está fora da zona de rebaixamento, venceu o mesmo número de jogos que o Lanterna Espanhol. Né? Então está muito equilibrado. O Mallorca venceu 7. O Celta empatou 11. E o Mallorca venceu 7, mas perdeu muito, empatou pouco. Né? Só empatou 4. Então tá para trás ali. Perdeu 17 jogos. O Mallorca é o que mais perdeu de todos. Né? Tá com 25 pontos. Mas está bem equilibrado. Ali não dá para dizer muito, não, até porque eu não confio nem no time do Ronaldo lá no Valladolid. Para mim, do Alavés para baixo ali, eu acho que todo mundo ainda tem uma chance de se enroscar. O que está acontecendo com o Atlético de Madrid, cara? Apesar de ter eliminado o Liverpool da Champions League, né? O Atlético de Madrid, se tivesse tomado vergonha na cara, era para ele ser o atual campeão, né? Era para ele estar disputando tranquilamente o título de campeão espanhol, porque o Atlético vem fazendo uma temporada muito irregular, muito ruim, assim como o Barcelona e Real Madrid.
E o Atlético, nas suas melhores temporadas, com exceção, se eu não me engano, de 13, 14, que foi o ano que o Atlético foi campeão espanhol, o Atlético sempre fazia grandes campanhas, mas encontrava um Barcelona mais inspirado. E nesse ano o Barcelona tropeçando, 5 derrotas, 4 empates, o Atlético não conseguiu aproveitar. Né? A gente até fala, pô, se o Sevilha tivesse mantido aquele Sevilha, talvez, do Sampaoli, o Sevilha de uns 2 temporadas atrás, o Sevilha também estaria na briga pelo título. Né? Porque Barcelona e Real Madrid vacilaram demais nesse campeonato espanhol, principalmente o Real Madrid no início, com muitos empates. O Real já tem 8 empates em 28 jogos. O Atlético de Madrid empatou praticamente metade. Foram 28 jogos e 13 empates. O Atlético de Madrid perdeu 4, ele empatou 13. Entendeu? Então perde muito ponto. Se você reverte um pouco aí, ele estava lá na ponta, lá com o Barcelona lá brigando. Tá certo, não existe o C. Se o Real também não empata, o Real seria líder, enfim. Mas era o campeonato, assim, pelo futebol fraco que o Barcelona apresentava, inconstante do Real Madrid, que trouxe o Hazard, que não aconteceu. O Hazard não aconteceu, se lesionou 2 vezes. Trouxe o Jovic, que também não aconteceu. Teve que apostar novamente no Benzema, de camisa 9. Enfim, tá apostando quase a temporada inteira no Rodrigo e Vinícius Júnior. Que não estava, o Rodrigo Tese não era nem para estar sendo utilizado com a quantidade. Não era para estar sendo. Sim. Tanto que o Rodrigo desceu. O Rodrigo desceu para o Castilha. O Rodrigo desceu para o Castilha, Real Madrid Castilha, antes da pandemia, mesmo fazendo bons jogos na Liga dos Campeões, mas o Zidane deu uma folga para ele e agora já voltou de novo, porque o Real Madrid não tem tanta peça. Isso eu não concordo, eu acho um absurdo. Cara, os caras são do Campeonato Brasileiro, eles não são do Campeonato da Venezuela. Você não pode tirar o Vinícius Júnior, o Rodrigo, até mesmo o Renier. Os caras estavam jogando pra cacete no futebol brasileiro, cara, em Libertadores. Ainda mais pela grana que eles foram comprados, né? Vocês não podem pegar um cara desse, que tá acostumado com o ritmo, adaptar, vai jogar na segunda, terceira divisão espanhola, no cacete, cara. Não tem que jogar na segunda e terceira divisão. A gente conversava no grupo do Bolão esses dias aí sobre o Benfica pagou pouco no Pedrinho. Para mim não, para mim o Benfica pagou o que o Pedrinho vale e os outros que saíram com muito. Os outros que saíram com muito. Para mim o Flamengo que vendeu muito bem o Renier e o Vinícius Júnior. Enfim, para mim vendeu bem o Rodrigo, enfim, não tem como esperar que qualquer cara que despontar aí vai vir um europeu e pagar 50 milhões nele. Renato, eu vou te dar um exemplo. Como é que eu sou contra essa questão de time B? O Benfica também tem time B. Você acha que o Pedrinho vai jogar no Benfica B? Não, jamais. Não vai, cara. É uma coisa desnecessária. O Barcelona era dono de fazer isso, só que o Barcelona agora, ele empresta para um time da primeira divisão. O Matheus Fernandes é um exemplo. O Emerson é um exemplo. O Emerson, lateral, tem emprestado para o Betis e o Matheus Fernandes tem emprestado para o Valladolid. O Gerson, né? O Gerson rodou alguns times. O Gerson rodou a Roma, rodou. Mas o Gerson comprado pela Roma mesmo, foi pelo Barcelona. Sim. O Barcelona comprou o Marlon, mas o Marlon, quando o Barcelona comprou, o Marlon zagueiro, ele não era incontestável no Fluminense, poucos sabiam do Marlon. Nesses casos, aconteceu. Sim, é uma aposta. Entendeu? Como o William José e o Casimiro saíram em baixa do São Paulo, né? Aí foram pro Real Madrid. Tudo bem. Você pegar um Pablo, que se você puxa aí, a gente ficou sabendo esse ano aí que o Pablo jogou no Real Madrid, mas quem era Pablo? Aí tudo bem jogar no B. Agora você pagar 45 milhões de libras, 50 milhões de libras, de euros, na verdade. E deixar o cara no time na terceira, terceira divisão espanhola. Tirou o Renier do time campeão da América. Né? Com sobras, campeão da América. Com sobras. E para ficar no Real Madrid B? Pode ser, para não queimar o cara na primeira tal, mas assim, é meio estranho. O Real não tem muitas opções. Você vê que faz algumas apostas e essas apostas estão refletindo na tabela. O time está praticamente eliminado da Champions nas oitavas, né? Um time que vinha ganhando enfileiradamente aí, perdeu seu principal jogador, né? Não é fácil perder Cristiano Ronaldo jamais, e de repente vai provavelmente cair nas oitavas e
e vinha muito mal também, principalmente na primeira metade do Espanhol aí. E o Atlético de Madrid não soube aproveitar isso. Hoje o Atlético de Madrid não está se classificando nem para a Liga dos Campeões. Ele está indo para a Liga Europa. Com tanto de empates que o Atlético de Madrid tem, ele está atrás do Sevilha e a grande surpresa do campeonato, que é a Real Sociedad, que vem no campeonato também. Ele está atrás do Getafe. Não, eu acho que ele passou o Getafe com um empate. Porque lá, se eu não me engano, é confronto direto. Gols, eu conferi aqui, é saldo de gols. Saldo de gols, então... O Getafe tem 11 e o Atlético de Madrid tem 10. É porque na última temporada o Getafe ele perdeu a vaga na Liga dos Campeões pro Valência por causa de uma derrota pro Valência em casa. Então, nessa hora que dá um empate assim, eles faz o confronto direto valer. Nessa temporada, sinceramente, eu não sei se isso foi alterado. Mas o Getafe, que quase se classificou na última Liga dos Campeões, tá brigando. Então, assim, a Real Sociedade e o Getafe estão fazendo campeonatos de Real Sociedade e Getafe. Para mim, até muito bons, até principalmente. E o Atlético de Madrid também está fazendo campeão de Real Sociedade e Getafe. E o Atlético de Madrid caiu muito, o Sevilha tá na dele, poderia estar melhor. Se fosse um Sevilha aí, umas 2 temporadas, teria um pouquinho de pontos a mais, estaria incomodando, mas também tá na dele. E o Barcelona e o Real Madrid estão devendo futebol. Não encanta, não dá gosto, as contratações nenhuma deram certo, do Barcelona nada dá certo, né? Trouxe Coutinho, sai Coutinho, com certeza agora já deve estar se coçando para o que fazer com o Griezmann, porque não creio que o Griezmann vai ficar mais uma temporada no Barcelona, não encaixou, não joga, não marca gols, não é o mesmo Griezmann do Atlético de Madrid. Então, assim, vamos ver o que vai ser esse futuro, a dupla aí, Real Madrid e Barcelona, vai ter que pensar muito na próxima temporada aí, se quiser bater de frente com o Bayern de Munique, que vem apostando, né, com o Bayern de Munique, com os ingleses e com o PSG, né? Não sabemos o que vai ser do PSG, se vai manter o Neymar ou não, mas o PSG... Já vão sair, né? Tá confirmado. Sim, os dois vão sair, mas em compensação contratou o Icardi em definitivo, baita contratação. Então, assim... Maxi Lopes curtiu? A Wanda curtiu mais ainda, subiu umas cifras para ela. Marcelo Benevenuto também curtiu isso aí. Muita gente em Paris deve ter curtido isso aí. Então, assim, depende muito do Paris, o status que ele vai manter, se vai manter Neymar ou não. De fato, antes dessa pandemia, antes de tudo parar, o Paris, para mim, era o PSG mais consistente. Tá certo, parece o México, agora vai e nunca vai. Mas o Paris parecia ser muito consistente, um time muito bom, e principalmente porque tinha o Neymar focado. E quando o Neymar tá focado, amigo, ele é o terceiro melhor do mundo. Se ele quiser, ele é o terceiro melhor do mundo. Ele só perde para Messi e Cristiano. Depende dele. É isso aí, então. Renatão, muito obrigado. Eu espero que todo mundo tenha gostado desse novo formato. A gente vai ter cada vez mais dinâmico para você. Não vamos deixar de falar de camisa, a gente só está agregando, aproveitando o gancho da volta do futebol. Renatão, um abraço. Bom fim de domingo para todo mundo, meus amigos. Eu vou pegar meu ketchup lá, mandar um abraço pro Flavinho aí, que tá chegando a pizza aí. Vou meter ketchup na pizza. Vou ver se fica bom isso aí mesmo. Me falaram que come pizza com ketchup, eu nunca vi um negócio desse. Mas delícia, rapaz. É a tradição aí no Rio de Janeiro. Aqui a gente come com azeite ou come puro mesmo. Não tem essa frescura, não. Mas eu vou mandar uma foto no grupo lá pro Flavinho ali. Vamos ver se fica bom. Pizza de calabresa com ketchup. Fica delícia. Valeu, rapaziada. Um forte abraço. Até a próxima. Tchau. Valeu.